sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isto com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema deste episódio é o Mindset Digital. E hoje temos como convidado o Sérgio Saraiva. O Sérgio foi CEO do Rappi e hoje é sócio e advisor. Atua como board member em empresas como Stefanini Group e MedPass. Trabalhou por mais de 20 anos na IBM, onde atuou em diferentes cargos de liderança em operações no Brasil, no Peru, na China e na Coreia. Sérgio, é um prazer ter você aqui. A gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória, suas histórias, momentos marcantes. Como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio? Eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe. Essa é quase que uma exclusiva. Oba! Eu tenho 53 anos de idade, né? Não, primeiro eu quero saber em que água você bebe, tá, Sérgio? Só isso. Depois você vai me contar. Não tem cabelo. Mas isso não quer dizer nada. Vai lá. Mas tenho 53 e aí com 14 anos, 82, 83 aí, eu fiz pela primeira vez um curso de programação. E aí as pessoas falam assim, nossa, como que era isso? Era COBOL, eram umas fichinhas assim, não desse tamanho, mas imagina uma cartela maior, onde você furava e era binário, você só tinha na ficha 0 e 1. Então entenda mesmo, não existia alfabeto, não existia nada, você programava e a combinação de 0 e 1 era uma letra, e imagina como não era difícil programar. Então saiu um programa com quantidade enorme de cartões, e aquilo ali, quando dava problema, era uma coisa assim, infindável você tentar descobrir onde estava o erro, né? Então era realmente muito difícil. Então, isso que a primeira coisa, assim, eu acho que eu já gostava desde de 14 anos de idade, de 13 anos. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de análise de sistemas e de programação de 88 a 90, pré-internet. Então, eu diria que sim, eu sempre gostei de coisas diferentes, sempre gostei de inovação, sempre gostei de raciocínio sistêmico, e acho que é isso. Então, durante a minha vida, eu passei, então, essa fase de aprendizado. Depois, fui trainee da Brahma, de 91 a 2011, então 20 anos de Brahma. Nesse tempo, eu toquei a área de tecnologia, o SAP, da América Latina, quando a gente implantou em 2005. Depois, 5 anos na China, onde eu fui o primeiro brasileiro a chegar na China, na operação da Ambev, para cuidar de tecnologia. Então, desde passar cabo de rede, comprar computador, montar data center, criar sistemas com times de vendas, de SAP, de suporte, né? Então, assim, sempre me atraiu. Depois que eu saí da Ambev, eu passei um tempo em economia normal, em empresas de móveis de escritório, depois sorvete, mas depois eu fiquei 2 anos e meio residente num polo de inovação em São Paulo, no Cubo. Fui da primeira turma do Cubo, lá do primeiro mês do Cubo, e ali eu vi muito tecnologia, eu vi muito inovação no dia a dia, né? Passado isso, fui para uma empresa de uma adquirência, e depois, que era toda a parte de revolução, de transformá-la numa fintech, e aí nos últimos quase 2 anos, dentro do Rappi, fazendo também, aí todo mundo sabe um pouco do que é um super aplicativo, que é digital na essência, né? Pelo contrário, não tem nada que não seja digital praticamente, né? E é isso. Então, hoje, não estou mais no dia a dia do Rappi, continuo como sócio, mas eu tenho investimento em 7 empresas, todas ligadas à tecnologia para resolver problemas de negócio. Então, assim, eu diria que virou um pouco parte do meu sangue, do meu DNA, essa parte de evolução, de transformação digital. Que bacana, Sérgio. É bastante coisa, né, Ju? É muita coisa, muita experiência e muito conectado com os desafios, né? Que eu acho que o último ano acelerou, né? A gente falar de mindset digital, de nova economia, de novos modelos de negócio, como se isso fosse, né, do ano passado ou de 2 anos, não é? A gente sabe disso. Acho que o século XXI ele se abre já com tudo isso muito acelerado. E aí vem, inclusive, a gente, na First, o nosso grande desafio é preparar pessoas com competências, né, para navegar, para gerar valor para si, para as organizações, para a sociedade,
nesse mundo de velocidade e de tecnologia, né? Porque a inovação, ela existe, ela faz parte da humanidade. Acho que a velocidade é que traz o ineditismo da realidade hoje. Eu queria te ouvir sobre isso, se você concorda, como é que você vê, e quais são essas competências, quando você olha para pessoas que navegam muito bem nisto, o que elas têm de especial? Eu concordo muito. Quando você para pensar, né, assim, imagina como não era quando inventaram a eletricidade, né, máquina a vapor, né, transporte, carro, caminhão, etc. Então, assim, o homem vem evoluindo graças à sua capacidade de pensamento, pensar fora da caixa, olhar para de uma forma diferente ao longo dos últimos 2 milênios, se a gente pensar de história aí. Mas, assim, eu concordo. O que eu acho que aconteceu com a pandemia e com o novo momento que a gente está, é que como está tudo em cloud, está tudo de uma forma digital, está tudo, boa parte da população, 70%, 80% da população usando smartphones, com tablets, acesso à tecnologia barata, o que acontece é que os ciclos que eram longos, ou eram mais longos do que são hoje, eles são ciclos de 1 ano, de 2 anos, engaja uma população inteira, não é que você engaja só um pedaço, né? Eu acho que a tecnologia permitiu isso. E que a gente olha para frente, é uma tendência, né? Você começa a notar que a velocidade de transformação e de inovação começa vindo e ela cada vez aumenta mais. Então, quem tem esperança que um dia isso vai acabar, não vai acabar, só olhar para trás, mas quando olha para frente, vê que cada vez ela fica mais digital. Então, vou te dar um exemplo de inovação. Eu estava viajando a trabalho até a semana passada e eu estava com um colega que é presidente de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia onde na cabeça, é o tamanho de um alfinete, a cabeça de um alfinete, na realidade, ela tem a mesma quantidade de informação que tem esse relógio, que é um relógio inteligente. Custa 40 centavos de dólar, fica implantado nas pessoas e monitora em tempo real o que está acontecendo no seu organismo. Já existe, ele já é o presidente dessa empresa e eles estão achando uma forma de escalar rapidamente, principalmente para as populações mais carentes, para que elas consigam ter isso. Então, estou falando de um negócio que a gente viu isso lá atrás, imaginávamos que não existiria, ou que não chegaria tão cedo, e ela já está, eu peguei na mão esse microchip. Uau! Né? A gente fala de carros voadores, quem lembra dos Jetsons, quando era criança? Eu lembro. Né? É uma realidade que vai acontecer, é previsto em 2024, 2025, ou seja, daqui a 2, 3 anos. Então, isso veio, só cada vez mais acelerado e de uma forma mais impactante para a sociedade como um todo, não vai ser o privilégio de 1 ou 2. Né? Então, eu acho que é bom estar preparado. E aí, as competências que você me perguntou, que eu acho que é importante para a First, aliás, o segundo evento da First que eu participo, admiro, parabéns, Ju, e parabéns à equipe toda. Vocês estão fazendo algo muito, muito relevante, né? Mas não é elogio da boca para fora, não. Tenho acompanhado e tenho recebido feedbacks muito importantes também sobre o trabalho de vocês. Que bacana. Falando sobre competências, Ju, eu acho que tem uma coisa que acho que o ser humano sempre teve, mas acho que talvez nem todos, só que agora cada vez mais a maioria vai precisar ter, que é um conceito que é aprendizado contínuo. Aprendizado, as pessoas não param de aprender quando saem da escola, né? É o que em inglês fala lifelong learning. Né? Você vai aprender a vida inteira, você pode estar estudando com 50, 70 anos, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer curso, tem que assistir vídeo, porque a evolução não vai parar quando você fizer 70 anos. E você vai viver até 90, 100. É bom estar preparado para isso, né? Então, acho que lifelong learning, ou seja, aprendizado simplesmente contínuo, eu acho que é uma característica importante para ter como competência. Outra importante é experimentar, testar, acertar, errar, aprender com erro, continuar aprendendo e crescendo. E aí, para testar, experimentar, tem que ser destemido, né? Então, tem que ser uma pessoa que tenha coragem, que tenha atitude, que tenha vontade de fazer. Aí, nesse ambiente como um todo, uma outra característica que eu acho bastante relevante é a colaboração. É aprender a trabalhar em time, aprender a trabalhar que ninguém sozinho vai chegar mais rápido e melhor, vai chegar junto, em colaboração como time. E acho que talvez uma última coisa que me vem à cabeça é, obviamente, saber 2 coisas juntas até. Codificar, programar, entender a visão sistêmica, entender como as coisas se relacionam. E aí, nesse programar, usar muito dado, muito dado, entender que as decisões baseadas em dados, elas não são só melhores, elas são mais rápidas e, normalmente, elas são as soluções que dão mais certo. Então, acho que falei muito, mas acho que essas competências são as competências que eu vejo como sendo atuais e que elas serão nos próximos 2, 3, 5 anos. Acho que elas não vão mudar.
Ó, falou muito não, ouro. Ouro pra gente, pra quem tá nos ouvindo. Você é uma pessoa muito experiente, a gente quer muito te ouvir, Sérgio. Então não nos poupe. Tá bom. Bom, a gente fala muito sobre Fail Fast, né? Você mesmo citou como é bacana trabalhar nesse mundo digital, porque ele de fato ele permite você sair daquela excelência de processo que é meio, né? É processo pelo processo e de fato focar naquilo que é entrega de valor para o cliente, para o usuário, enfim. Falhar rápido e aprender com as experiências. Na prática, no dia a dia, como é que isso realmente funciona ou precisa funcionar? Porque eu acho que pode haver uma confusão, principalmente para os mais jovens, né? Eu acho que para todos, mas para quem está entrando no mercado de trabalho, que não teve ainda uma jornada de erros e acertos, que esse falhar, né, ele faz parte do dia a dia em qualquer âmbito, por exemplo, né? E aqui a gente está conectando falha com aprendizado. Fala para a gente, Sérgio, sobre isso, por favor. Olha, eu acho que antigamente, e eu posso falar antigamente porque faz parte da época que eu vivi boa parte da minha vida profissional, antigamente errar era uma vergonha, era motivo de demissão, era motivo de punição, de alguma coisa, né? E aí, quando você vai para um mundo cada vez mais digital, mais inovação em maior velocidade, o errar e aprender com o erro é algo que faz parte. Então, você imaginar que você é uma empresa que está lançando produtos, está fazendo coisa diferente e que não vai errar nunca, primeiro, isso não existe. Segundo, se os gestores dessa empresa, os donos dessa empresa, se tiverem essa mentalidade, os produtos entram no mercado com ciclos de desenvolvimento muito longos. E aí o mercado não tolera erro, né? Então, se você entrou com um produto descasado do que era a demanda do mercado, você está atrasado, a chance de você ter sucesso é baixa, por mais que você entre com um produto perfeito, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos atrasado, não adianta também. Então, os ciclos de negócio estão cada vez mais curtos. Existe um conceito que chama MVP, que é produto viável mínimo, né? Onde você coloca aquele produto, ele não está pronto, ele está quase pronto, tem muita aresta para fazer, para resolver ainda, mas você precisa colocar em produção para testar. Então, você faz uma base seleta, normalmente você conversa com seus usuários, você pede autorização, você faz de formas que todo mundo tenha claro que aquilo é um produto, é um teste, mas você faz de uma forma que você testa, aprende com erro. E se errar, cara, se errar faz parte do processo de lançamento, conserta, e se não tiver conserto, o importante é o que você acabou de falar, fail fast, ou seja, vamos tomar a decisão que a gente falhou, aperta o botão vermelho, parou, vamos pensar em outra ideia, e sem procurar culpados. Então, quando a empresa nova, no mundo novo, a atitude dessa inovação, a atitude de tentar fazer o melhor, se estruturar e se errar, aprender com aquele erro, é muito mais valorizada do que aquela atitude que não faz nada. Aquele cara que fica esperando todo mundo fazer e eu fico ali só esperando. Se der certo, eu vou junto, se der errado, não fui eu. Então, isso não existe mais. É importante para todo mundo ter isso na cabeça, porque essa cabeça de inovar, e inovar não quer dizer só com tecnologia, gente. Inovar significa atender o cliente melhor, significa fazer o processo que está fazendo melhor, significa muitas vezes sem tecnologia, só pensar em melhoria do que você já faz de uma forma diferente. Pode ser desde limpar uma área, pode ser desde desenvolver um processo que não tem automação, mas isso é muito importante entender. Inovar é no dia a dia, não necessariamente só digital, né? E Fail Fast, para mim, gerando aprendizado é a coisa que todo mundo deveria ter, o modelo mental que todo mundo deveria ter. No preço de um Fusca, na velocidade de uma Ferrari, né, Sérgio? De preferência. Exatamente. Olha, que definição perfeita, eu vou usar isso, mas é isso mesmo. Então, tem projetos, antigamente, os produtos ficavam prontos em 1 ano, 6 meses, 2 anos. Nossa, não tem isso. As montadoras, os ciclos que eram 5, 6 anos de desenvolver um projeto, hoje são ciclos de 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Para um carro inteiro, imagina. Nossa, de fato, é outro mundo. E Sérgio, você tocou um pouco falando sobre mindset linear, que é processual, e o mindset de teste e experimentação, né? Você falou um pouco, né, de antigamente, do tempo e etc., e hoje como a gente precisa funcionar. Então, a gente está conceituando dessa forma, né? O mindset linear e o mindset de teste e experimentação.
Como que você pensa que o profissional deve navegar nesses dois modelos? Eles podem coexistir ou não? Qual é o racional aí para a gente utilizar um ou outro? Eu acho que eles devem coexistir. Porque eu vou dar um exemplo de empresas gigantescas de tecnologia, né? Que têm até patrimônio, valem na bolsa $1 trilhão. O que acontece é o seguinte, se todo mundo inovar numa empresa, quem toca o dia a dia? Então, essas empresas, normalmente, elas têm uma área de pensamento ou de atitude linear, né? E uma área de inovação. Então, desenvolver um produto, testou aquele produto se mostrou viável, tem escala, traz para o pessoal que vai entregar, porque aquilo ali, o cliente espera o mesmo atendimento em qualquer momento que ele estiver tendo interação com a empresa. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo simples. É a Apple. A Apple mudou o modelo de atendimento para lojas há 15 anos atrás, continua valendo, e ela inovou, colocou o modelo, então alguém estava olhando a parte não linear, pensando, testando, produto, isso vale para loja, vale para produto, vale tudo. Uma vez que aquilo ficou pronto, comprovado e validado pelos consumidores, ela traz para alguém que vai executar aquilo e que vê melhorias marginais àquele modelo de negócio. Obviamente, deve participar, inclusive, dos projetos de inovação, das novas features, dos novos produtos. Porém, alguém tem que ter essa rotina. Então, imagina que uma fábrica de cimento, que uma fábrica de roupas, etc. e tal, eles têm que coexistir. E aí o que acontece, Ju, é que as pessoas têm competências diferentes. Então, algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolvimento de novos projetos, inovação, etc. e tal, e tem outras pessoas que têm mais competências mais sólidas para executar, para melhorar a rotina, etc. Então, o segredo aí para o nosso ouvinte por que você se encaixa em cada um deles, acho que é importante. As pessoas tendem a gostar só de coisas novas, cuidado, porque isso é uma competência que você pode desenvolver, mas se você não tiver e ficar no modelo errado de negócio, ou seja, sou uma pessoa muito processual, muito de pensamento linear, não sou uma pessoa criativa, não entendo como desenvolver novos projetos, e eu quero ficar em inovação, você não vai performar bem. Então, acho que aqui é encontrar o perfil certo para que cada um possa se sentir bem, performar melhor e aí ficar feliz e ter o seu espaço de crescimento natural. Muito bacana. Você está falando, eu estava pensando um pouco como é que a gente funciona aqui na First, né? A gente tem as verticais de especialização e elas estão ligadas exatamente ao que você disse, né? A gente precisa ter repetibilidade em processos, no atendimento ao cliente, né? Na forma com que até a forma com que a gente desenvolve produto, existe um processo, né? E aí a gente trabalha nos squads de inovação. Assim, e são competências distintas, assim, e não tem certo, tem errado. Tem o que você tem mais facilidade, que te engaja mais, né? Então, se é uma pessoa de inovação, está num lugar, se é uma pessoa digamos assim, de pensamento, de atividade linear, está em outra. E aí as pessoas, eu vou reforçar o que eu já falei, tem muita gente que fala assim, quero inovar, quando eu falei assim, cara, mas não é só inovar, você tem que ter processo, você tem que ter método, você tem que estudar, você tem que trazer dado, você tem que, não é só sentar e pensar que o mundo vai ser diferente. Não, aquilo ali é uma inspiração, depois você tem a transpiração para entregar aquela inovação, e as pessoas não veem isso, né? De novo, é o perfil para cada um. Sérgio, na sua visão, quais as competências digitais que o profissional precisa dominar, né? Então, às vezes a gente fala de competências digitais no mercado, as pessoas vão logo pensando do programador, do cientista de dados, são os caras que põem a mão na massa para construir, né? Enfim, produtos, serviços, enfim, informações para tomar de decisão. Mas os profissionais, líderes ou não, né? Eu acho que cada vez mais, quando você fala até sobre inovação, não necessariamente passa por tecnologia, é verdade absoluta, né? Inovar é resolver de forma diferente um problema, né? Mas a tecnologia está aí para potencializar tudo isso e fazer em escala, né? Como você também comentou em algum momento. O que você acha que as pessoas precisam saber, né? Em termos de tecnologia, de modelo de negócio, né? Para implementar soluções e transformações na velocidade necessária? Eu acho o seguinte, estou falando de modo geral, né? Aqui eu estou tentando pensar desde que seja uma pessoa que trabalha numa fábrica de cerveja, cimento, para qualquer
programador, desenvolvedor, produto, etc. Né? Eu acho que tem que ter, primeira coisa é, um modelo que pensar que pessoas são um grande diferencial de qualquer processo. Então, engajar pessoas, seja você mesmo, seja o time, sejam outros times, então acho que essa competência de saber engajar, de interagir, de saber ouvir, de saber participar, de dar espaço para o outro se expressar, de testar modelo. Isso eu estou pensando aqui, pode ser em qualquer fábrica do mundo. E olha que eu morei em vários lugares do mundo. Então, para mim, esse é o primeiro modelo. Assim, pessoas com grande diferencial, interagindo em grupo, trabalhando em grupo, em colaboração. É um modelo que é não negociável. Não é que seja do presente, é não negociável mais. Nesse modelo mental, pessoa que montem times de soluções ágeis. De novo, estou falando aqui sem ligação nenhuma à tecnologia. Se você for em tecnologia, você tem denominação até específica. Mas pessoas que pensem em agilidade. O que é agilidade? Poxa, eu posso fazer pequenos pedaços e testar aos poucos, ou eu vou fazer tudo e esperar um longo tempo e ter o risco desse processo ficar defasado até em termos de alinhamento com o cliente, com o que quer que seja. Então, pessoas, colaboração, agilidade. Para mim, esses três são inegociáveis em qualquer atividade que você faça hoje em dia. Né? E aí, quando você fala especificamente de outras atividades que requerem um pouco mais de aprendizado, em termos de tecnologia, eu diria assim, as pessoas têm que saber codificar, têm que saber entender o raciocínio, não é programar, todo mundo saber programar, mas entender o raciocínio lógico, o raciocínio sistêmico. Né? Então, como as coisas se encaixam, o que eu faço aqui com a relação de causa e efeito, com a relação de ponta a ponta que deveria ser avaliado de um determinado processo, que é essa visão sistêmica que eu estou mencionando. Idealmente, quem está no escritório, quem está numa função que possa, de fato, aplicar, ter conhecimento de como, de fato, codificar. Né? Para quê? Para que entenda como melhorar o sistema. Porque cada vez mais a gente vai ter sistemas operando. Né? Então, se você não entender como funciona, se não puder contribuir, se não entender o raciocínio, como ele fecha de ponta a ponta, é um tempo que você está perdendo em relação aos demais que não faz sentido. Né? Excelente. E, Sérgio, na sua visão, os maiores desafios de agora, olhando 5 anos para frente? 5 anos? Não sei. 5 anos, 2, vai. Eu peguei pesado. 5 anos, você está de brincadeira, né? Lembra daqueles planos estratégicos, Sérgio, os próximos 5 anos, né? Esqueça. Pode ser 2, tá? Vamos lá. 2025 é o marco. Hoje, o planejamento estratégico das empresas que eu estou, a gente tem feito planejamento estratégico de 3 meses. Porque o mundo muda tanto, não acho quando você fala de tecnologia. Então, vamos fazer 2 ou 3 anos aí, o que você está sugerindo, João? Se eu fosse falar assim, de escala, né, de empresas, mas cada vez mais as empresas vão buscar nichos específicos, vão achar uma forma de personalizar a experiência do cliente em escala, o que não é fácil. Então, a experiência dos clientes, cada um tem sua experiência ligada à sua necessidade e não à necessidade que alguém escolheu para você. Né? Vejo nas empresas mais inteligentes no sentido de usar dados para tomar essas decisões escaláveis, que eu acabei de explicar, usando a tecnologia de chama IoT, né, que é máquina falando com máquina, isso já é uma realidade, já chama da Revolução Industrial 4.0, né, da indústria 4.0, IoT, e aí tudo isso junto usando inteligência artificial. Né. Isso Sérgio, você está falando coisa do outro mundo? Não, isso já está acontecendo em muita escala, principalmente fora do país, mas já entrando aqui no Brasil, até para a indústria, para serviços. Em breve a gente vai ver uma série de outras coisas de entrega, de atendimento, de produção, etc., que é inevitável. Né? Então, o que a gente falou é que a velocidade da transformação cada vez aumenta mais. Acho que de empresas eu acho isso justo. Eu acho que em 2 ou 3 anos esses pontos já estão acontecendo, vão ser uma realidade do dia a dia. Né? Quando eu penso em times, que eu acho que é uma coisa que seria bacana falar, o que seriam, então, os times? Vou repetir um pouquinho do que eu falei, mas são times baseados em pequenos grupos de trabalho. Se for de tecnologia, a gente chama normalmente de squads, né? Mas, de fato, a ideia por trás são times ágeis. Né? Falando de colaboração, importantíssimo, que eu falei ainda há pouco, a parte de codificação,
a parte de pessoas no centro, cada vez mais baseado nos times, na capacidade dos times de formarem um time só, que eu acho que já começou e não vai mudar nos próximos 2 a 3 anos, né? Quando a gente pensa em mercado, Ju, estou extrapolando a tua pergunta, tá? Vai lá. Quando a gente pensa como vai ser o mercado em 2 a 3 anos, eu acho que vai ser uma continuação de que algumas empresas já começaram, que é o consumidor no centro. Primeiro, eu estou aqui para atender o consumidor. Meu cliente, ele vale ouro. Lembra que cada vez mais concorrente, cada vez é mais caro trazer um cliente e cada vez é mais difícil reter aquele cliente porque você tem muitas ofertas no mercado. Então, cada vez mais, esse cliente bem tratado, ele vai ser o maior ativo junto com pessoas dentro da companhia, né? As empresas, muitas delas indo migrando para um ecossistema, ou seja, atender toda a experiência do cliente delas, tentando ofertar produtos que ele facilitem a vida do consumidor, do cliente, e que ele tenha tempo, de fato, para fazer coisas que ele gostaria de fazer, e não perder tempo fazendo, sei lá, pagamento, para fazer um pedido, para fazer qualquer coisa um seguro, qualquer coisa que faça com que não tenha valor agregado, muito transacional. Então, a ideia é que sobre tempo desse ecossistema, faça com que sobre tempo para que o consumidor, nossos clientes, tenham tempo disponível para eles fazerem coisas que mais agregam valor à rotina deles. E muito forte, Ju, inteligência artificial. Eu vejo, assim, é uma demanda de inteligência artificial que está chegando na realidade do dia a dia, que vai chegar cada vez mais forte nesses 2, 3 anos ali. Show. E aí, a gente está falando de 2, 3 anos, né? Então vou conectar aqui. Futuro do trabalho. Como é que você acha que vai ser? Como que vai acontecer a relação entre pessoas e empresas? Daqui a 10 anos, mentira, 2, 3. Daqui a 10 anos não tem ideia, mas assim, o futuro do trabalho, assim, primeiro, né? Vamos pensar. Qual que é o grande diferencial competitivo que uma empresa pode ter? Tecnologia é fácil de comprar. Se você tiver o dinheiro certo, você traz. Projeto para trazer dinheiro, você tendo uma boa ideia, tendo um bom mercado, um bom time, você consegue trazer dinheiro. Dinheiro existe no mundo em excesso, estimado acima de $1 trilhão para investimento. Então, qual que é o grande diferencial? Pessoas. Então, acho que o futuro do trabalho vai ser um time, e aí eu não quero dimensionar o tamanho do time, depende da empresa, mas um time cada vez mais alinhado com os valores da empresa, que está alinhado em atender o consumidor. Então, esse time, na minha cabeça, tendo o time certo, da pessoa certa, no lugar certo, né? Fazendo com que as pessoas ajam, tenham liberdade, tenham autonomia para fazer as coisas, errar, acertar, que tenham times de colaboração ágeis, etc. e tal, eu vejo como o futuro do trabalho, inclusive nos próximos 5, minha trama vai dizer mais do que 5 anos. Mas, assim, o que a gente vê, e eu posso fazer um pouco, isso é lamentável, é que quando a gente fala especificamente do Brasil, eu fazia parte de uma associação sem fins lucrativos com grandes empresas, 30 grandes empresas, que se preocupava dizendo que em 2030 o Brasil ia ter 1 milhão de vagas de tecnologia não supridas pelo mercado local. O que quer dizer isso? As competências de tecnologia iam ter demanda, mas não tinha gente formada para tal. Então, eu acho que isso é uma preocupação, isso limita o crescimento do país, limita a inovação, limita atendimento à satisfação de usuário, limita tudo. E essa competência de tecnologia, de pessoas desenvolvidas, de produtos, de desenvolvedores e etc., a gente não tem, pelo menos nessa previsão que a gente estava usando ano passado, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente pode ter um gap, uma falta de pessoas preparadas para trabalhar com tecnologia. Bacana. Excelente. Bom, e aí vamos voltar à sua trajetória. A gente quer saber quais são os grandes aprendizados que marcaram a sua trajetória, em que momento que você mais aprendeu? Os highlights aí dessa experiência enorme e incrível. São 30 anos, acho que não dá para resumir em 2 minutos, vou tentar. Na verdade, eu tive alguns marcos na minha vida, né? Então, eu esqueci de dizer, quando eu estudei computação de 88 a 90, eu entreguei pizza para pagar a minha faculdade. Então, o que significa ali? Para mim, foi um grande marco, onde eu aprendi que o resultado do meu trabalho podia gerar uma renda e, dependendo de quanto eu estava engajado naquele trabalho, preocupado em fazer melhor, eu podia ganhar mais ou menos. Então, de uma maneira muito rápida, eu começava a trabalhar das 5 às 10,
segunda a sexta, segunda a quinta, sexta até as 2 da manhã, sábado até as 2 da manhã. Então, eu acordava, fazia tudo, e antes de trabalhar eu jantava, antes de trabalhar eu estudava um pouco o mapa, porque naquela época não tinha GPS, e abastecia o carro. Então, quando eu ia entregar pizza, eu entregava pizza e era um dos melhores entregadores. Depois de um ano, eu ganhava mais do que o gerente da pizzaria. Então, para mim, aprendi também remuneração variável, aprendi também planejar, aprendi também execução e vi o resultado no final do dia, todo dia. Então, para mim, isso foi um grande marco e acho que isso é um aprendizado que me marcou a vida inteira. A outra foi quando eu treinei da Brahma, na época da Brahma, que afinal foi uma carreira de 20 anos, onde eu aprendi a gente aprende na vida, e aí eu entendi depois, fazendo várias tarefas, não só na escola, não só em trabalhos, mas na execução. Aprendizado fazendo, metendo a mão na massa, sujando a mão de graxa ali. É dito que 70% do ser humano adulto, ele aprendeu, do que ele sabe, ele aprendeu fazendo. Então, como trainee, eu tive a oportunidade de rodar todas as áreas de uma companhia. Então, hoje eu falo de vendas, de compras, de finanças, de RH, de industrial, de tecnologia, porque eu aprendi fazendo. Então, acho que a experiência de procurar ter um rodízio, seja em qualquer área, pode ser dentro de uma área industrial, dentro de uma área financeira, mas fazer um rodízio de atividades planejado, de uma certa forma, na maioria das vezes, faz com que você aprenda e aquele aprendizado fica para o resto da vida. Um outro aprendizado que eu tive foi fora do país, que eu tive a oportunidade de ir para a China, que é uma cultura absolutamente distinta da nossa, e a gente acha que a gente é, digamos assim, superior, etc. e tal. A gente vê que o mundo é diferente, o mundo tem outras linhas de pensamento e algumas delas são muito melhores que a nossa. Então, ser flexível, entender outras realidades, entender que o que a gente faz não é melhor de forma nenhuma no mundo tão facilmente, para mim foi um aprendizado muito grande na China, onde muito aprendizado que na época da companhia foi absorvido na China virou prática mundial, né? Então, aprender a viver nesse ambiente. Mais um é a RAP, né? A RAP é ir para um mundo 100% digital, escalável, crescendo de uma forma acelerada pela pandemia, multiplicando o crescimento por muitas vezes, né? Crescimento de uma semana para outra, de percentuais que empresas não crescem em ano. De uma semana para outra a gente cresceu. Como estruturar isso, como coordenar isso, como fazer com que essa oportunidade se transforme, se materialize em uma experiência boa para o cliente e que ele continue seu cliente a longo prazo. E a última como empreendedor, né? Quer dizer, como sou hoje, já era no passado um pouco, mas bastante agora, que é os erros e acertos, a velocidade, a decisão, a cabeça de empreendedor, que é radicalmente diferente em termos de pensar de curto, médio e longo prazo. Pagar a conta de amanhã, afinal de contas é o seu dinheiro, é o seus sócios, mas ao mesmo tempo ter uma visão de médio e longo prazo para fazer com que a empresa cresça. Então, foram aí, 5 experiências que vêm à cabeça de uma maneira muito breve. São realidades complexas, né, vividas, isso é muito bacana, né, te dá uma dimensão gigantesca, né, sobre negócios, gente, alavancas de sucesso, né, Sérgio? E de fracasso, viu, Ju? Por que de fracasso? Porque a gente acaba de falar, né, a gente aprende com os erros, errar rápido. Então, nem tudo deu certo, muita coisa deu certo, mas muita coisa também deu errado. E a gente não tem que ter vergonha desses erros, entendeu? Esses erros fazem parte do aprendizado. É isso. É onde a gente mais aprende. Sem dúvida. Tem uma grande conquista, ou 2, ou 3, alguma coisa que você queira falar, puxa, isso aqui marcou? Tem, cara, tem. A gente também tem grande fracasso aí também, mas assim, eu diria o seguinte, a China, para mim, foi uma grande conquista. Eu fui o primeiro brasileiro da companhia, da Ambev, na época, para mudar para lá, começando do zero, trabalhando 5 anos, a gente comprou, a gente fez, abriu fábrica, mudou o modelo comercial, mudou tudo. E aí, 5 anos depois, saí e deixar uma operação com 45 mil funcionários operando, não foi moleza, não. E eu, na época, cuidava de tecnologia e 2 anos depois eu acumulei tecnologia e recursos humanos com uma operação desse tamanho. Então, para mim, uma grande conquista. E a China continua desempenhando super bem e foi um grande, como eu disse, um grande aprendizado. E a outra, mais recente, foi da RAP, né? Acho que visível, que o mundo passou, e invisível o que a gente fez no Brasil, né? Numa velocidade incrível. Eu não fiz nada sozinho em nenhum desses 2 casos, mas ter participado, ter em algum momento liderado esse processo foi um aprendizado que marcou. Tenho uma tatuagem aqui pro resto da vida. Perdi muito cabelo também, né?
Perdi muito cabelo, não tenha dúvida. Metade ficou lá. Metade ficou lá, sei não, hein? Acho que até mais. E, Sérgio, a gente estamos indo aí para a parte final do nosso bate-papo. E a gente tem 2 perguntas clássicas aqui do nosso podcast. Então, a primeira delas é: qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Olha, como é que é o Sérgio fora do trabalho? Boa! Como é que é? Eu sou uma pessoa, e é obviamente quem conhece mais próximo que consegue ver, né? Sou um cara super simples. Falo com todo mundo, falo com qualquer pessoa, falo na banca de vista, falo no porteiro, no posto de gasolina, sabe? Falo de futebol, falo de qualquer coisa. Eu sou um cara muito simples. Eu sou filho de funcionário público e minha mãe não trabalhava. Então, assim, de cara, a vida não foi fácil. Então, isso me trouxe essa humildade, essa simplicidade mesmo. Então, faço muito trabalho voluntário, sou muito família, né? E acho que é isso. Acho que nessa simplicidade faz com que a gente consiga trazer essa empatia, né, com as pessoas, faz com que a gente consiga fazer as coisas com o maior engajamento das pessoas, né? É isso. Acho que essa é essa pergunta. Conectar a essência, né, Sérgio? As pessoas, no final, se conectam a essências. É isso. E aí, quando você consegue engajar, quando você tem essa conexão, né, que você está falando, o que acontece? As coisas ficam mais fáceis. As pessoas se preocupam com você porque sabem que você se preocupa com elas, né? Então, as coisas são menos traumáticas, as mudanças, as melhorias, o que seja. Bacana. E aí a segunda, qual que é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Pois é, tem muita. Aí tem um monte, né? Eu vou escrever um livro sobre. Não, mas eu ainda acho, sabe, assim, não é que tem uma resposta certa, mas é uma dificuldade, porque cada caso é um caso. Como, de fato, mudar o hábito do consumidor para aquilo que você gostaria de ofertar, né? Então, cada consumidor é diferente, não é uma ciência exata, cada um tem uma persona diferente, uns hábitos diferentes. Então, eu ainda não achei uma pergunta precisa, é uma pergunta muito macro. Talvez seja essa única que me vem à cabeça nesse momento. Mas tem um bando de perguntas não respondidas. Excelente. Bom, e para a gente encerrar, Sérgio, você tem um recado que você gostaria de mandar para quem está nos ouvindo? Alguma coisa que a gente não falou? Fica à vontade. Essa é uma pergunta boa também. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, eu deixaria uma mensagem que eu falei lá no início, bem no início, que é o seguinte: as pessoas, nós temos que acostumar que, primeiro, o aprendizado tem vindo numa intensidade tão grande que a gente tem que se preocupar em aprender. O mundo está mudando e o aprendizado está sendo ofertado. Se você não for buscar, ninguém pode fazer isso por você. Então, é o conceito do lifelong learning. Cara, não tem tempo? Tem. Usa um podcast, tá no ônibus, você está ouvindo, está no metrô, você está ouvindo, sabe? Tá correndo, está caminhando, está fazendo qualquer coisa, você pode ouvir, pode aprender, vai aprender coisas novas. A internet hoje tem absolutamente tudo que você quiser nessa vida, está disponível lá. Então, o que falta? Atitude. Então, essa atitude de lifelong learning, de aprendizado contínuo, até você tiver 70, 80, 90 anos, para mim, é a mensagem que eu queria dar. E eu penso nisso. Eu estudei bastante, vindo para uma família simples, como eu falei, né? Mas, assim, eu acredito que o grande diferencial competitivo na vida são pessoas com atitude e com conhecimento, né? Atitude é difícil ensinar, conhecimento a gente consegue ter. Então, uma mensagem simples, objetiva, é aprendizado contínuo o resto da vida, mesmo que você tenha 50, 70, 90 anos. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em 2 semanas estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!